está com a fala de Romeu Zema, agora candidato à presidência da República, e a gente vai colocar no ar, a gente já volta. Convivo com ela. Uma reunião. Aí tem que subir de novo. Absolutamente nada. Então, aqui, ó. E a minha vida já foi Eu mostrei a imagem, agora chegou lá, mas tá muito fraco. A internet é muito, mas depois vocês vão gerar o material, tá? Eu tô gravando tudo aí. A vida foi ralar e pagar impostos. De vez em quando tentam inventar alguma coisa. Até hoje não colou nada. E nós precisamos de um presidente que não tenha o rabo preso. Porque todos tiveram. Tinha filho envolvido, tinha parente envolvido, tinha gente do partido envolvido e cederam à pressão para poder acobertar os erros, os crimes. Eu não vou ter esse problema, não. Não tenho parente criminoso para acobertar nada e nem gente do meu partido que exige ficha limpa. E quando tem um presidente que fica susceptível à chantagem, é o pior que pode acontecer para a sociedade, para uma nação. Infelizmente, é o que tem acontecido no Brasil. E coragem não me falta. Se faltasse, eu estaria lá à frente da empresa, eu nem teria feito a empresa como eu fiz. Eu falo que eu já fiz 2 missões. A primeira no setor privado, criei 5.000 empregos. A segunda como governador de Minas. Criei mais de 1 milhão de empregos de acordo com o CAGED do Ministério do Trabalho. Não sei se os meus concorrentes têm essas credenciais. E sem fazer nada errado, sem levar parente. Aliás, inclusive combatendo o errado. Está lá no meu discurso de posse, em 2019, 1º de janeiro, na Assembleia Legislativa de Minas. Tomo posse como governador de Minas para combater a corrupção como nenhum outro governador jamais fez. Fiz o mesmo discurso depois no Tribunal de Justiça, no Tribunal de Contas, na Defensoria Pública e no Ministério Público. 7 anos e meio como governador, nunca senador geral. Alguém chegou perto de mim e falou: Zema, dá um contrato lá para aquele fulano, para aquela empresa, que você vai ter uma vantagem. Nunca. Eu deixei claríssimo. Eu estou aqui na porta do galinheiro com uma espingarda. Nenhuma raposa vacilou. E o Brasil parece que precisa de um presidente com esse perfil. A sociedade está cansada de corrupção, de esquema, de toda essa roubalheira que nós temos visto aqui. Outro ponto. Eu quero que o Brasil retome a soberania que nós estamos perdendo. Falando aí que está perdendo soberania, porque os Estados Unidos enquadraram as organizações, facções criminosas como terroristas. O Brasil, que já deveria ter feito isso há muito tempo. Quem acompanha sabe que 60 milhões de brasileiros, estive no Ceará recentemente, vi lá, áreas controladas pelo crime organizado. A presença do Estado ali é praticamente zero. É um atentado à soberania nacional. Ali o Estado não manda nada. Aliás, não tem nem acesso. Ali quem vive é extorquido de todas as maneiras. Na conta de água, na conta de energia, na conta de internet. Essa questão de falar que o crime organizado depende de droga é asneira. Hoje isso é trocadinho para eles. O Estado de Minas era sócio da Light no Rio de Janeiro. A empresa de energia elétrica que está numa situação hoje falimentar.
Outro dia eu encontrei com um executivo e ele me falou 52% da energia que a empresa fornece, ela não recebe. Alguém está recebendo. E muito provavelmente é um crime organizado. E 52% da receita de uma empresa como a Light não é pouca coisa. Vou enquadrar todas as organizações e facções criminosas como terroristas. Vamos construir um super presídio, de preferência num lugar remoto, no meio da Amazônia, para onde todos esses líderes vão ser encaminhados e vão mofar por pelo menos 25 anos. Fui conhecer o ano passado a experiência da história mais bem sucedida em redução de homicídios. Nenhum outro país do mundo conseguiu, num espaço tão curto de tempo, reduzir os homicídios em 99%. Vou repetir para ninguém achar que eu errei. 99%. Fui com o meu secretário de Segurança Pública ver o que foi feito. E foi isso. É enquadrar como terroristas e prisão em massa. Em Minas Gerais, no ano passado, o comandante da Polícia Militar um dia me mostrou lá um prontuário de um rapaz que tinha 88 ocorrências de furto e roubo de celulares. 88 vezes ele foi preso, detido e, infelizmente, liberado nas audiências de custódia. Um país que trata assim um criminoso é um país que está tendo um custo alto do crime ou está incentivando o crime? Tirem as suas conclusões. Mas comigo isso acaba. Nós vamos mudar a legislação penal também. No segundo, terceiro delito, está detido. E aguarde o julgamento. Não dá para continuar mantendo gente do mal na rua. Eu já fui assaltado 3 vezes. Penso que muitos aqui já foram. É o brasileiro que está começando a pagar a prestação do celular, gente de bem, e que vai ficar mais endividado ainda do que já está. Então, nós vamos dar um choque na segurança pública. O brasileiro está farto. E El Salvador, que era o país mais violento das Américas, hoje, ao lado do Canadá, é o mais seguro. Dá para fazer muita diferença. Nós temos aqui uma carnificina, mais de 40 mil assassinatos por ano. Todos os dias, presidente Eduardo Ribeiro, cai um avião da TAM grande no Brasil. E nós passamos a normalizar isso. Geralmente, homens jovens, 40 mil famílias destroçadas, um custo humano gigantesco, sem considerar o custo econômico. Pessoas que ficam inválidas, pessoas que vão sobrecarregar o sistema de saúde, esfaqueadas, baleados, e também o sistema de previdência. Viúvas, filhos pequenos, pessoas sem condição de continuar produzindo, trabalhando. A violência, a criminalidade tem um custo muito maior do que nós imaginamos para a nossa sociedade. E vamos também virar muito bem, como eu fiz em Minas Gerais, a chave da prosperidade. 7 anos e meio como governador, levamos para Minas mais de 530 bilhões de reais de investimentos privados. Isso dá mais de 100 bilhões de dólares. É mais do que muitos países do mundo atraem. Uma montanha de dinheiro. Isso fez com que 1 milhão de empregos fossem criados, como eu disse, formais, sem considerar os informais, e Minas ganhou participação no PIB do Brasil, um estado que vinha só perdendo.
Lá nós temos a reviravolta. E um detalhe importantíssimo, que é uma das coisas que mais me dá orgulho. É mineiro a vida toda, sempre que ia para São Paulo, para o Rio, aqui para o Centro-Oeste, para o Nordeste. Durante o meu governo, o IBGE apontou uma inversão. Olha que coisa! Em vez de mineiros indo para Brasil afora, brasileiros indo para Minas Gerais. Está lá nos dados do IBGE, como Santa Catarina que atrai. E as pessoas vão para onde? Para onde tem segurança, para onde tem oportunidade. Voltando a El Salvador, estive lá, 300 mil salvadorenhos que moravam fora do país voltaram para lá. E eu quero que boa parte dos 5 milhões de brasileiros que moram fora voltem para o Brasil. Nós vamos transformar aqui numa terra de oportunidades, numa terra onde ninguém vai ter medo de conversar com o celular na rua. E nós, em Minas Gerais, como foi dito aqui, mudamos lá a política para sempre. Derrotei o PT 2 vezes e reconstruí aquilo que o PT destruiu. O Lula, nos últimos meses, ficou procurando um boi de piranha para ser candidato do PT lá em Minas. Rodrigo Pacheco tirou o corpo fora. Depois foi a prefeita de Contagem. E ele laçou a força agora, o Patrus, para poder ser candidato, pelo menos para falar que está disputando. Todo mundo fugindo de carregar esse ônus. A diferença do governo PT, que foi uma tragédia, para o meu governo é tão grande que eu recomendaria a eles nem disputar a eleição, porque vão dar vexame lá. E, como o Eduardo disse, o Novo avançou como nunca na eleição municipal de 2022, aliás, 24, principalmente em Minas Gerais, onde nós quase multiplicamos por 10 a presença de vereadores e de prefeitos. E o Novo, eu sempre tenho dito, nunca vai ser um partidão. Aquele partido que tem aqui 80 deputados, mas um partido de nicho, aquele partido cirúrgico que faz a diferença, aquele partido que tem marca, que tem identidade. Estou muito confiante que vamos eleger como nunca um número recorde de deputados estaduais, federais e também senadores. Até porque temos esse ano uma nominata como nunca tivemos e com nomes de peso. Isso faz toda a diferença. E eu quero concluir aqui, lembrando que o Brasil tem tudo para dar certo. Tudo. Eu já vi esse país ter inflação de 80% ao ano, quando eu era empresário. Acabamos com a hiperinflação. Quem que foi contra? O PT. O PT foi contra o Plano Real. Bom lembrar. O Brasil, eu como empresário, vi muitas vezes a dívida que eu tinha em dólar dobrar de tamanho de um dia para o outro. Porque o Brasil não tinha reservas cambiais. E hoje, principalmente devido ao agro, nós temos aí 380 bilhões de reservas cambiais. Podemos ter oscilação, nunca uma desvalorização como acontecia no passado. Quem fez esse milagre de hoje dar estabilidade à nossa economia é o agro. E, mais uma vez, quem quer contra o agro? O PT. Tudo que dá certo nesse país, parece que o PT não gosta. E a minha bandeira é estar contra o PT. Porque
Eu vi o PT destruir o Brasil. Não comentei aqui, mas o fator que me levou para a política foi não só a tragédia em Minas Gerais, mas a recessão de 2015 e 2016. Eu, empresário, naqueles 2 anos, para a empresa não fechar, não desaparecer, eu tive que reduzir o quadro em quase 2.500 funcionários. E o único país do mundo que teve recessão em 2015 foi o Brasil. Não foi uma recessão mundial, não. Foi uma recessão criada pela nossa classe política, com muita corrupção, escândalos, impeachment, etc. O mesmo que nós temos assistido recentemente. Ali é que eu comecei a ver que não adianta você estudar muito, você ser um bom profissional, criar um bom negócio se você está num país que está afundando. Porque é mal administrado, porque é dominado pela corrupção. O Brasil tem tudo para dar certo, como eu disse. Aqui nós não temos terremoto, não temos furacão, temos a maior área para agricultura do mundo, infinitas oportunidades de geração de energia renovável, um povo que quer dar certo, quer prosperar. O problema aqui não é que falta recurso. O problema aqui é que sobra ladrão. E nós vamos acabar com isso. Muito obrigado, presidente Eduardo Ribeiro. Temos essa grande missão pela frente. Já deu certo em Minas, vai dar certo no Brasil.